Boa noite, tudo bom? Essa aula é sobre cadeia de produção animal. Acho que vocês ouvem sobre cadeia de produção, né, direto, né? Então, assim, o conceito assim eu não vou estar explicando, mas mais falando sobre os animais. Eu acho que esse início de semestre é muito tranquilo, né? E acredito que muitos de vocês, né, não vão ter dificuldade nessa disciplina não, né? Vocês viram que os textos, né, eles são muito bem escritos, né, muito bem exemplificados, e eu acho que acredito que vocês vão ter dificuldade. Então, nessa tabela é apresentada aí o PIB do agronegócio. Notem que foi dividido no ramo agrícola e ramo pecuário, e é uma taxa de variação trimestral. A taxa de variação vocês vão entender melhor depois que estudar o conceito de variância. Vocês vão estudar na disciplina de estatística, né? Que vocês devem ter no ano que vem. E também é trimestral, né? Mas podia ser semestral, anual, né? E como está em porcentagem, ele é proporcional. Notem que a agroindústria e agroserviços, eles estão em vermelho aqui, houve um decréscimo, né, proporcional ao trimestre anterior, né? Em relação ao trimestre anterior, houve um decréscimo. Isso aqui para dados 2021. Por que é dados 2021? Porque quando iniciou o Tô Graduado, né, o pessoal estava escrevendo a apostila. Essa ideia da tabela, né, é que vocês tenham para interpretação, vocês entendendo o que tem que entender nessa tabela, qualquer dados que vocês verem, né, depois vocês conseguem discutir, né, normalmente. Notem que serviço, ele deu negativo, mas ele é mais volátil mesmo. Né? Por quê? Porque serviço abre muita empresa, fecha muita empresa, então esses dados tendem, né, a ter uma variação maior do que em relação, por exemplo, a insumos. Né? Que insumos, ele tem muito mais os produtos, né, vamos dizer assim, têm um valor, né, mais estável. Né? Uma vez que ele sobe, para ele cai muito lentamente, né? Ele não cai tão rapidamente. Né? E o insumo ele é muito ligado à quantidade de compra. Então, todo ano, o agricultor tem que comprar. Então, o insumo ele é menos variável que o serviço, por exemplo. A agroindústria ele também tem uma volatilidade um pouco maior em relação a insumos. Só que a agroindústria costuma ser mais estável que o serviço, né? Devido a ser empresas maiores, né, e terem planejamento mais de longo prazo. Então, gente, o entendimento é vocês entenderem mais a proporção, né, que os dados são apresentados. Se houve o crescimento, né, ele é positivo, né, se houve decréscimo, né, negativo, né, em relação ao tempo, né, trimestral, semestral, né, e isso é uma variação, né, gente, é de uma variância, né, ele não é um dado cru, né, ele é um dado estimado, certo? Nesse gráfico são apresentados, né, os valores do valor bruto de produção agropecuária do Brasil. Notem que quando ele foi produzido, né, lá em 2021, existia uma estimativa que 2022 iria diminuir, né, o consumo da proteína animal. E isso se concretizou, né? A gente já passou, né, 2022 e isso concretizou. Realmente, em 2022 houve um decréscimo, né, e segurou os preços, né, do valor da carne, né, no açougue, houve até uma diminuição de alguns tipos de cortes. Né? Então, notem que lavouras e pecuária, né, estão separados, né, no valor bruto, né, e em porcentagem, né, ele está positivo em lavouras, né, e a pecuária tinha na época a provisão de diminuição e isso ocorreu mesmo, a diminuição foi até mais, né, foi de 4,2 em 2021 para 2022, né, e o valor bruto total realmente houve um decréscimo, né, em 2022. Esse número aqui eu não estou muito certo, mas houve um certo decréscimo mesmo.
Então, notem que existem essas previsões, né, gente? E elas, né, se não ocorrer algum tipo de evento, né, muito drástico, é possível, né, fazer uma previsão de um ano para outro. Hoje a gente já consegue ver que essas previsões, né, realmente estavam coerentes. Né? Eles não dá para ser exato, né, mas eram muito coerentes para a sua época. A gente sempre busca, né, a produção sustentável, né, porque ela está muito ligada, né, a você estar fazendo, né, a atividade, né, a produção, né, pensando, né, no meio ambiente, né, no socialmente justo, né, e economicamente viável. Né? E com isso, né, você ser mais eficiente, né, lidando com todos esses fatores. É lógico, a gente, com o tempo, né, a gente sempre vai balancear, né, e tem que respeitar as regras, né, que vão sendo impostas, né, com as necessidades, né, dos consumidores. Né, mas o sustentável, né, a gente sempre tem que pensar a nível da empresa, né, e do meio ambiente, dos empregados e da sociedade, né, do financeiro da sua empresa e da economia como um todo. Né? Então, sustentável ele é contrabalancear, né, vários fatores, vários pensamentos também como um todo. Os sistemas produtivos de produção animal, né, são considerados um dos mais poluentes, né, dentro da agricultura, devido, né, os resíduos, né, animais, né, serem passíveis de poluir um rio, né, devido aos resíduos, né, eles ao degradarem, né, consumiram uma grande quantidade de oxigênio. Eles produzem, né, gases de efeito estufa, né. Além da criação de animais, está muito ligada ao desmatamento, né, a formação de pastagens, né, isso é mal visto, né, porque a limpeza da área, né, a substituição da mata, né, por pastagens, isso também é um fator. Além do uso de agrotóxicos, né, para a formação aí das pastagens também, isso é muito mal visto. Né. Para estar minimizando, né, o Brasil já fez uma política, né, da recuperação de áreas degradadas, né, principalmente de pastagens, né, para que haja essa diminuição do desmatamento. Né. Entretanto, os resíduos, né, existe uma linha aí para estar produzindo os biocombustíveis, né, a partir de gases, né, dos resíduos animais. Então, existem uma série de ações, né, que podem mitigar, né, esses impactos ambientais. Os sistemas sustentáveis, né, têm algumas bases, né, geralmente aí, objetivando, né, os impactos, né, ambientais. Então, a redução, né, da poluição por dejetos da produção animal e vegetal, né, redução de pragas e doenças, com isso reduzindo o uso de agrotóxicos, né, a redução dos custos dos insumos, né, pensando aí que muitos insumos, né, têm de origem de fósseis, né, e são finitos, né, um dia pode acabar, né, na eliminação dos resíduos de fósseis convencionais, né, e na produção de biogás, né, a partir dos dejetos. Né. Então, existem várias linhas, né, da produção sustentável que objetiva aí, né, uma maior sustentabilidade, né, que com o passar dos anos, né, eles terão mais presença aí nas atividades da pecuária. Os sistemas de integração, né, esses sistemas geralmente são baseados, né, para aumentar, né, a eficiência produtiva e tendo como base a sustentabilidade. Os sistemas agropastoris são os sistemas mais simples, né, de sistemas de integração, né, onde após a lavoura, né, é utilizada aí para o pastejo dos animais, né, onde eles vão comer os resíduos, né, que sobrou da lavoura. Um dos grandes impedimentos aí é que a área tem que ser cercada. Como é que você vai soltar o animal, né? E geralmente as lavouras elas são
abertas, né? No Tocantins, né, tem aumentado, né, o uso desse sistema agropastoril, né? Porque a pessoa começa com a lavoura, né? Ela é aberta, mas hoje existe a tecnologia ali da cerca elétrica, né? Com pouco custo, né? Ele já consegue cercar uma área, né? E tem os gados já tá adaptado a essa cerca elétrica e não evade, né? Assim, as áreas. Mas isso é um sistema ainda em desenvolvimento aqui no nosso estado, né? Falhou aqui, passou. O sistema agroflorestal é um sistema, né, gente, que o nome já diz, né, um sistema integrado aí, agroflorestal, né. Você tem a parte que tem floresta, né, e a parte que a floresta plantada, né, e a parte que tem pasto. Então, enquanto a floresta ela está crescendo, então ela tem um espaçamento que o sombreamento não vai causar dano, né, para a pastagem, e o animal consegue conviver com essas árvores, né, no meio do pasto. Então as árvores vão se desenvolver e também vai conseguir criar animais, né, embaixo dessa pastagem, porque as árvores não contribuem, né, para a perda de pastagem. Então você consegue fazer a otimização, né, da área com pastejo e plantio de florestas, né? Integração, né, pecuária florestal. Agora existem os sistemas que eles já não é que vão se misturando, vão se combinando, né? Então aí tem a integração pecuária, floresta, né? O sistema silvopastoril, né? Agora nós temos a colheita, né? Então temos a floresta, né? O sombreamento não atrapalha o plantio das lavouras, né? E após a colheita utiliza para colocação de animais, né? Então o primeiro lá, que era agropastoril, ele só tinha o plantio e colocava os animais, né? Depois o da floresta tinha e o pastejo, né? Agora a gente tem o plantio, floresta e o pastejo, né? Depois da colheita, né? Então já combinou a floresta com o sistema agropastoril. E agora o sistema, né, mais completo que o pessoal tem ensinado, né, é o sistema, né, agro-silvio-pastoril, né, que é a integração lavoura, pecuária e silvicultura, né. É uma coisa difícil, né, porque tem que ser muito bem pensado, porque primeiro eles estão utilizando em pastagens degradadas, né? Você vem com a lavoura ela tem a intenção de recuperar o solo, né? De fazer uma adubação base do solo para que aguente uma pastagem. Então você faz a lavoura e dentro da lavoura você já vai formando as pastagens, né? E vai formando o sistema de estas, né? Junto. Ele é um sistema mais integrado, né? Vamos dizer assim. Então, tudo se começa primeiro, né, com lavoura e a pecuária, né, e vai implantando a silvicultura. Depois de todo o ciclo, né, quando a renação é cortada, né, depois essas árvores, né, essas florestas que são plantadas, né, e volta com a lavoura para a recuperação do solo novamente. É tipo uma rotação, entretanto, é uma integração, né, já planejada, né? Vocês vão ter muita oportunidade de ser esse tipo de manejo, né? No Tocantins é muito comum ter esse tipo de palestra, né? Por quê? Porque é a tecnologia preconizada, né, pelas grandes indústrias, né, e pelas grandes
empresas, né, multinacionais, né, que exigem, né, uma melhor sustentabilidade do processo. E esse ILPF, né, é o que traz a melhor sustentabilidade, né, que a gente de tecnologia que já tem previsão. Bom, o que são as tecnologias, né, gente, que a gente fala que chegou lá na ILPF, né? Bom, aquilo ali é um caminho ainda, né? Mas as tecnologias não param, né, gente? E atualmente elas visam, né, a integridade. Né? O que quer dizer essa integridade? Essa produção animal, ela é íntegra, né, gente? Ela é feita com um animal em bom estado, né? Um animal, não digo que um animal feliz, né? Mas um animal com saúde, é uma indústria limpa, é uma indústria que gera resíduos, não gera resíduos, né? São reaproveitados, né? Tudo é reciclado, então ele tem uma integridade, né? Ele é bom em todos os sentidos. É isso que a gente sempre busca, né, gente? Bom, tem transmissão de informação, né? O consumidor sabe o que está comendo, sabe o que está acontecendo, né? Você tem toda a informação, né, do que você tem, toda a criação do produto gerado. A rastreabilidade vem junto, né, gente, da onde que veio, quem é que produziu, né? A rastreabilidade é um caminho, né? Um monitoramento para você, se der algum problema, sabe da onde que veio. Por isso que a rastreabilidade é importante. A segurança, essa segurança é no sentido alimentar, né, gente? Que você pode consumir um produto saudável, né, que não vai te intoxicar, né? É nesse sentido. A qualidade é no sentido que você vai ter um produto que não está contaminado, né? E vai ser um produto com textura boa, né? Vamos dizer, não é criatura, né? Mas a qualidade quer dizer que é higiênico também, né? E que é melhorada, né? É melhorada. Vamos dizer assim, a carne que você comia há 10 anos atrás não é a mesma carne que você come hoje, né? Ela tem mais qualidade. A flexibilidade com as mudanças, né? A gente sempre vê, né? Hoje em dia tem cortes novos, né? Antigamente não existia o corte cozinha. Hoje tem bananinha, que é uma costela gourmet, né? Assim, antigamente não tinha picanha, era só coxão duro, né? Aí eles tiraram um pedaço do coxão duro, aí virou picanha, né? Então há mudanças, né? Então, e todo mundo está atento, né? E isso não é uma tecnologia assim que precisou, foi uma tecnologia que alguém, né, assim, foi uma ideia, né? Mas isso é uma tecnologia, uma mudança, né, que trouxe, né, uma melhoria que trouxe, né, a ideia da canha, né, a ideia da tulipa, né, daquela asinha do frango. Não existia tulipa, né? Hoje você compra tulipa, né, da ave. Então, isso é uma tecnologia, né? Isso é uma mudança, né? E foi devido ao pensamento, né? A uma tecnologia envolvida nisso. Com isso, algumas essas estão afetando, né, a produção animal, né? Então, hoje existe um ramo que se chama-se produção animal de precisão ou zootecnia de precisão, né? E ela está intrinsecamente, né, ligada, né, na melhoria da qualidade da produção animal. Então hoje você não espera mais o animal lá no campo, né? Hoje a gente tem aí a inseminação artificial, né? Tanto suínos como bovinos, caprinos, né? A gente tem a automação, né, ao nosso favor. Antes você não precisava dar banho na vaca leiteira, né? Hoje é tudo automático, precisa coçar as costas dela, né? Também tá automático, né?
os ovos, você não precisa sair coletando no ninho, né? A galinha botou o ovo, né? Já coleta automaticamente, né? Então essa automação, né, no manejo, ela é já uma realidade e cada vez mais, né, com mais rapidez, né? Utilizam laser, né, para identificação, né? Eu acho até interessante essa automação. Monitoramento, né? Hoje em dia se sabe se a galinha ficou doente, se o boi está doente, o suíno com muito mais rapidez, né? Porque monitoramento do próprio animal, né? Não é só câmera, né? Tem um monitoramento cardíaco, tem a respiração, né? Tem animais tristes, né? Assim, de grande valor, então tem um acompanhamento mais de perto, tem um monitoramento, ele tem um sentido muito mais amplo, né? Quando a gente pensa que é só ficar assistindo câmera Big Brother, não, né? Um monitoramento muito mais intensivo, né? O controle ambiental, né, gente? Principalmente nas aves, né? Elas não podem passar calor que elas morrem, né? Geralmente precisa ter um ambiente controlado. As vacas leiteiras também precisam ter um ambiente controlado, senão elas não produzem leite, né? Com a mesma quantidade, né? Precisa ter um ambiente limpo, né? E ventilado, né? Esse controle ambiental é muito importante para a produção, né, de leite e de aves, né? E a produção orgânica, né? Hoje a gente compra no supermercado, né, frango orgânico, né? Até coelho não era, né? Mas tem coelho orgânico vendendo também. Mas a produção orgânica, né, ela também é né, com um objetivo, né, da produção animal. Tudo isso, né, gente, parece, vamos dizer assim, que é tecnologia, né? Só que nos animais, né, não é igual planta. Talvez a gente tenha nos cuidado, né? O animal, existe um sentimento ligado, né? Que ele é um animal, existe normas, né? Que a gente chama de que foram criadas, né? E que são respeitadas, né, na produção animal. Uma delas é o bem-estar animal. Que o animal ele não pode sentir fome e sede, né, durante a sua produção, né? Você não pode produzir tipo quer produzir uma carne magra, né, e deixar o animal passando fome. Você não dá, só dá alimentos energéticos, não dá alimentos proteicos, né? Então o animal não pode fome e sede, né? Não pode dar uma água de má qualidade para ele. Essa é uma das razões. Ele não pode desconforto, né? Por exemplo, um animal, você tira o animal, por exemplo, que vive em um ambiente frio, né? E trazer ele para o Tocantins, onde é mais quente, né? Sem um local apropriado. Ele tem que ter um ambiente apropriado, né? Climatizado para ele. Então ele não pode ter esse desconforto, né? Por exemplo, não tem espaço para criar um animal de grande porte, né? Você não pode criar, você tem que criar um animal pequeno porte. Você não vai criar um animal de grande porte dentro da zona urbana, né? Geralmente você cria animais de pequeno porte na zona urbana, né? Livre de dor, lesão ou doença, né? Você vê um animal sofrendo, né? Ele se machucar, ele ficar sofrendo, né? Ou ele está doente, numa doença incurável e você deixa ele lá morrer, né? Sem tratar, né? Isso também não é bem visto, né? Durante a produção animal. Não é bem visto e não pode também, né? Isso aí traz consequências, né, éticas para o produtor e para o produto que está sendo gerado, né? A liberdade, né? O animal, ele tipo tem que ter espaço, né, para que
ele se comporte como se estivesse num ambiente livre, né? Ele tem que ter, eles têm os rituais de dança, tem os rituais de acasalamento, tem os rituais de convivência, de matilha, de várias coisas. Então você tem que ter o espaço, a liberdade, né, para que ele possa fazer todo esse comportamento que é natural dele. Uma hora ele não pode ficar sentindo medo e angústia. Tem animal que ele pode ficar afinado, né, toda hora, ele é ameaçado, né, toda hora ele vamos dizer assim, acuado, né? Ele não pode ter esse tipo de o manejo, né? Não pode ter esse tipo de ação, né? De criar o animal, né? Coagindo ele pelo medo, né? E pela angústia, né? Da separação, né? Tem animais que têm convívio, né? Em comunidade, né? Com carneiro, cabras, eles têm comunidades, né? E ele não se pode surfar ele na comunidade dele, tem esse tipo de coisa, né? Ele tem um sofrimento mental, né? A Unitim, né, gente, tem a Comissão de Ética Animal, ela verifica, né, todos esses itens do bem-estar animal, né, e até a ética na criação, né? A Unitim pode colaborar, quem precisa, né, algum dia de dar algum laudo, né, alguma coisa, a gente tem a comissão de mal que pode auxiliar para ver, né, se você está dentro dos padrões de produção, né, exigidos aí, né, pela exigência, não é porque é exigido que a gente não vai trazer o bem-estar animal, né? Mas a comissão ela ajuda na certificação, né, que você está fazendo o bem. Você não, né? A empresa, né, a produção lá está utilizando de técnicas modernas, né, e tecnológicas para que o animal tenha, né, um bem-estar. Gente, então é isso, a gente está começando ainda, né, a produção de animal. Vamos aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.